Olá, galera do repertório. Bora lá para mais uma aulinha do tio Kênio. Ó, biologia, engenharia genética, coisa maravilhosa. Assunto gostoso de estudar, né? Às vezes complica um pouquinho, mas, né? Devagarzinho a gente vai, né, observando quais são os principais pontos, tá? Esse resumo aqui que eu fiz, queridos, tá? Da engenharia genética, vai ser uma bateria de exercícios, alguns exercícios fazendo a abordagem dos pontos que nós trabalhamos, né? Então vocês vão assistir as outras aulas depois, clonagem, célula-tronco, tá? Então a gente vai fazer aqui uma bateria de exercício, teste de DNA, para a gente fazer umas comparações aqui, tá? Então olha lá então, vamos embora lá. Vamos partir para o primeiro exercício. Essas figuras ilustram a aplicação de um processo biotecnológico, né, um processo de biotecnologia, mais proximamente relacionado ao quê? Então, vamos tentar identificar aqui. O que eles estão fazendo? Olha aqui, ó. Tá pegando o DNA, né, da maçã, tá? E fazendo o quê? Tá? E modificando esse DNA, olha lá, misturando o DNA da maçã com o DNA de quem? Da cebola. Né? Então, a partir do momento que está o quê? Se está se retirando o gene de uma espécie, combinando com outro, tá? Então, o que está acontecendo, então? Uma transferência de gene. Porque, olha aqui, ó, a maçã está aqui. Né? Então, o que os caras estão mostrando? Que pegaram um gene da cebola, tá? Que evita o aparecimento de bolor, e colocou aonde? Colocou no DNA da maçã. Né? Então, para obter o quê? Uma planta modificada geneticamente por uma técnica de transferir gene. Transferir gene da cebola para a maçã. Para a maçã, né, ficar um organismo geneticamente modificado. Que tipo de técnica que foi obtida nessa situação? Professor, eu lembro da sua aula lá quando o senhor estava falando a respeito de DNA recombinante, né? Estava falando sobre o início da engenharia genética. Né, sobre transgenia. A partir do momento que tem transferência de gene de uma espécie para outra, é uma técnica de modificação genética por meio de transferência gênica. Como é que é o nome disso? Transgenia. Pronto, matou a charada sem dor, sem nada. Ok? Então, fiquem atentos a essa situação. Ó, questãozinha do Enem. Os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e por isso são deixados no campo sem controle reprodutivo. Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade, ó, que tem um dado importante. Lembra que consanguinidade é quando tem cruzamento entre indivíduos próximos. E isso daí pode aumentar demais a frequência de problemas genéticos, de doenças, porque o que aproxima muito a genética de alguns genes que teoricamente podem ser desfavoráveis naquela espécie. Ela é favorecida proporcionando o aparecimento de enfermidades, tá vendo? Como o albinismo, defeitos cardíacos, entre outros. Separar os animais de forma adequada minimizaria a ocorrência dos problemas. Qual o procedimento biotecnológico, tá vendo? Então, biotecnológico. Então, o cara o quê? O cara fala, vou separar, vou colocar um dentro do mato e outro no outro, vou separar um aqui num pasto, o outro... Não, ele quer uma técnica biotecnológica. Você separar o animal, colocar um tanto dentro de o quê? De um lugar, um pasto, e colocar o outro no outro, isso não é técnica biotecnológica, isso é barreira física. Então, tá vendo? Então, ele quer algum procedimento de biotecnologia em que você caracteriza essa separação. Né? Então, aqui, ó, qual procedimento... desculpa, né? Ele não quer separar, perdão. Qual procedimento biotecnológico prévio é recomendado nessa situação? Então, ele não quer nem que separa, tá? Ele quer, nesse caso, o que é possível fazer para amenizar esses problemas. Transgenia? Não foi citado momento nenhum que determinada espécie tem um gene que favorece os nada, não foi mexeram com isso. Terapia gênica... Né? Em momento nenhum ele caracterizou a possibilidade de fazer o quê? De trocar o gene, né? De substituir. Não foi falado isso. Vacina de DNA, ninguém falou em doença, aqui já tem problemas genéticos. Né? Clonagem terapêutica. Fazer clone para quê? Para criar mais animais geneticamente iguais, porque clonagem terapêutica praticamente você vai usar as células do animal para produzir mais animais ainda, não justifica. Então, por que é um mapeamento genético?
Porque a partir do momento que você faz um mapeamento genético dos indivíduos, né, da espécie, você consegue fazer a identificação de possíveis problemas. Né? E identificando esses possíveis problemas, futuramente pode-se até buscar o quê? Uma forma de evitar a consanguinidade, separar os animais, porque senão vai aumentar demais a frequência daqueles problemas genéticos. Então, tá vendo o exercício, o que ele coloca para você? Ele coloca um problema em que os animais estão juntos. Tá? E ele pede uma técnica biotecnológica que poderia ser utilizada para tentar identificar isso daí. Né? E no caso o que? O mapeamento genético ele vai permitir mapear todos os genes do animal, né? Observando quais são as possíveis doenças genéticas que poderiam até mesmo reduzir esse rebanho. Né? Então, no caso, né, você vai vasculhar aqui para até mesmo posteriormente buscar o que? Uma alternativa para falar assim, não, ó, né? Então tem genes aqui que poderia limitar a reprodução do animal, tem genes aqui que poderiam, né, levar à morte do indivíduo em grande escala. Então chegamos a um ponto que é melhor fazer a separação desses animais e não deixar eles cruzarem, entendeu? Mas aqui ficou bem claro que ele queria uma técnica biotecnológica recomendado nessa situação. Qual que é nessa situação? Tentar identificar os genes responsáveis por esses problemas. Aí depois, né, uma possível correção, se for o caso, tá? Bom, questão 3. A primeira vacina a ser registrada contra, né, a Covid-19, o SARS-CoV-2, foi a Sputnik V, desenvolvida pela Rússia, assim como as várias outras vacinas que estão sendo desenvolvidas pelo mundo. A Sputnik usa um adenovírus como vetor para injetar uma sequência do SARS-CoV-2, perdão. Então, queridos, é a famosa vacina de vetor viral. Tá? Então usa-se um vírus, um adenovírus, um vetor. A gente fala que esse vírus é um vírus não replicante. Tá? Então os caras manipulam esse vírus em laboratório para ele não replicar. Lembra que vírus é parasita intracelular obrigatório. Então eles vão usar o vírus para fazer o quê? Para levar uma informação para dentro do nosso corpo, para que o nosso organismo produza o quê? A chamada proteína S. Né? Para produzir a proteína S, para que o quê? Para que o nosso sistema imunológico, né, utilize o quê? Utilize essa proteína como o quê? Como antígeno, produzir anticorpos contra ela e o indivíduo ficar imunizado. Então isso é interessante, viu, filhotes? Porque quando se fala em vacina, né, até antes da pandemia, todo mundo tem em mente a questão do quê? A vacina, né, você o quê? Você coloca o vírus atenuado, o vírus enfraquecido, mas o vírus da própria, né, doença, vamos falar assim. E nesse caso, as principais vacinas não aconteceram isso. Os caras usaram um vetor viral para levar informações do quê? Do coronavírus, tá? E quando esse vírus aqui, ó, que não replica, ele só vai funcionar como um táxi, ele só vai levar, ele é o Uber. Ele só vai levar esse trecho aqui, ó, do material genético do vírus para dentro das nossas células. O que vai acontecer? As nossas células vão sintetizar a proteína S. E aí o nosso sistema imunológico vai fazer esse reconhecimento e começar a produzir anticorpos. Então toma muito cuidado com essas novas técnicas de produção de vacina, as vacinas de vetor viral, tá? Olha aqui então. Então o vetor para injetar uma sequência do vírus nas células humanas e assim comandar a síntese de uma proteína que estimulará a produção de anticorpos contra a doença. Esse mecanismo de ação já é utilizado pelo ser humano na produção de insulina, hormônio de crescimento por bactérias. Então lá na nossa aulinha, tá, que a gente começou a falar sobre engenharia genética, né, e que a gente gravou lá uma aulinha para vocês a respeito da tecnologia do DNA recombinante, então vocês vão buscar e vão observar que um dos principais exemplos que a gente tem didático é justamente essa questão do homem conseguir ter colocado bactérias para produzir insulina humana. Então o que foi feito aqui? Nada mais é do que uma transgenia. Por que uma transgenia? Porque foi transferido o gene de uma espécie para outra, tá? Só que o aluno olha aqui, não tem nada relacionado à transgenia, mas tem o quê? Mas tem uma técnica que é a técnica de recombinação de DNA, que é a mesma técnica usada no quê? Na transgene. Por quê? Porque você está recombinando o DNA, você está colocando o DNA de uma espécie em outra.
E nesse caso aqui está se colocando pedaços do DNA, o que? Do vírus, ou do SARS-CoV, para dentro do nosso corpo, né? Para dentro das nossas células. E aí nas nossas células vai acontecer, queridos, aquele dogmazinho da biologia molecular. Olha aqui, ó. Então aqui é um trecho do DNA, vamos supor, do coronavírus. Lá dentro das nossas células vai acontecer a transcrição, né? Que é o RNA mensageiro. Os nossos ribossomos vai fazer a tradução, tá, dessas informações em proteínas. Então, o que vai estar acontecendo? Né? Uma sequência de síntese de proteína dentro das nossas células. Só que células que vão produzir o quê? A proteína do vírus. Nessas proteínas vão ser expostas, tá? Na célula humana nossa lá, ó. Essas proteínas do vírus, ela vai ser exposta na superfície das células, né? Isso de propósito. Para que o quê? Para que as nossas células, né, os linfócitos TCD4, que são as principais células de reconhecimento, eles vêm aqui e falam, opa, essa proteína produzida aí, ela não é uma proteína da célula, não. Isso daqui, então, vai começar a estimular o sistema imunológico contra essa proteína do vírus. Então, tá vendo? Então, nem sempre, cuidado com isso, no Enem, no vestibulares, a vacina, ela precisa necessariamente ter o vírus, né, da Covid-19 atenuado lá. Por quê? Porque apareceram outras formas de produção de vacina. As vacinas de vetor viral e a vacina de RNA mensageiro. Nas duas vacinas, vetor viral e RNA mensageiro, as nossas células vão receber material genético do vírus para produzir a proteína dele. Tá? Então é só produzir a proteína do vírus. Não tem nada a ver de produzir proteína, produzir o vírus como um todo, a pessoa ficar doente, nada, nada, nada. Só vai produzir uma proteína, que é a famosa proteína spike, tá? Que é a proteína do vírus, que vai estimular a produção de quê? Do nosso sistema imunológico de anticorpos. Porque essa proteína aqui é a porta de entrada que o vírus tem para chegar até as nossas células e conseguir, né, adentrar e começar um processo infeccioso. Então, quando se fala nessa questão de DNA de uma espécie para dentro da outra, né, transferir gene de uma espécie para outra, pode aparecer para vocês tanto a transgenia, como pode aparecer a recombinação do DNA. Tá? Porque no caso da insulina, lembra que os caras fizeram? Foram lá, retiraram o gene humano, implantaram no plasmídio da bactéria, voltou para dentro da bactéria, ou seja, um plasmídio recombinado, e colocou a bactéria para produzir insulina humana. Tá? Então, técnica de DNA recombinante, certo? Bom, questãozinha do Enem, ó. Em 2012, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, que é uma referência na produção de questões do Enem, já que é o nosso centro de referência agropecuário, tá, meninos? Divulgou uma intenção de trabalhar na clonagem de espécies ameaçadas em extinção no Brasil. Então, olha só, lá na aula de clonagem, vocês vão ver que existe a clonagem natural, né, que é aquela situação que a gente no dia a dia às vezes nem estuda no processo de clonagem. Então você pega uma propagação vegetativa na planta, o brotamento, pegar um pedaço de caule. Lá na aula de clonagem eu dou exemplo. Fala, olha pessoal, como é que planta mandioca? Pega vários pedacinhos do caule da mandioca e planta. Vai o quê? Você vai ter vários pés de mandioca geneticamente igual. É uma clonagem natural, porque você está fazendo cópias na mesma planta. As bactérias que se reproduzem por bipartição, uma bactéria se divide em duas, quatro, tal. Todas as bactérias são geneticamente iguais. É um processo de clonagem natural. Mas só que quando fala de clone, a gente sempre lembra de ovelha Dolly, né? Então, assim, você sempre lembra de um outro tipo de clonagem, que é a clonagem reprodutiva. E aqui, no caso, a clonagem reprodutiva, ela pode ter uma importância muito grande. Por quê? Porque muitos animais estão ameaçados de extinção. Então a reprodução, a clonagem reprodutiva desses animais em cativeiro, né, ele está falando aqui, ó, lobo-guará, onça-pintada, veado catingueiro, para tal célula desses animais seriam coletadas e mantidas em bancos de germoplasma, né, que estão guardando células desses animais para posterior uso. Dessas células seriam retirados o núcleo inseridos em ovos anucleados. Vale revisar a aulinha de clonagem. Lembra que a gente falou o seguinte, tá? Geralmente no quê? Geralmente se utiliza, tá? 3 animais ou 3 padrões de células ali para fazer esse processo de clonagem. Vamos colocar aqui, ó, na célula A, você vai pegar o núcleo de uma célula. Então pode ser qualquer um desses animais que está aí. Pegou uma célula desses animais, vamos colocar aqui, né, do lobo-guará,
tá? Que está lá armazenada no banco, né, de germoplasma, retira-se só o núcleo dela, que é onde está o quê? Toda a informação genética do lobo-guará. Pega-se um óvulo anucleado, que pode ser de uma outra espécie, não precisa ser necessariamente dela não. Pega um óvulo anucleado, tá? Claro, eu falo não precisa ser desse mesmo indivíduo aqui, pode ser de uma fêmea da espécie, o lobo-guará, né, gente? É nesse contexto que a gente está falando, não do próprio indivíduo que tirou o núcleo, não. Retira o núcleo dessa célula, né? Então a gente fala que isso aqui é um óvulo anucleado. Pega esse núcleo e implanta aqui. Submete isso daqui a descarga elétrica, depois implanta em um animal, né? Para o quê? Né? Numa fêmea do lobo-guará, para fazer o quê? Para servir como barriga de aluguel. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Vai ser um clone desse animal. Então, você pode produzir vários clones para o quê? Para aumentar, né, a propagação dessa espécie, porque é uma espécie que pode estar em risco de extinção. Então, aqui ele explica a técnica de clonagem. Ó, as células seriam retiradas dos núcleos e inseridas em ovos anucleados. Após um desenvolvimento inicial in vitro, ou seja, o estímulo para o desenvolvimento do embrião em laboratório, lembra da descarga elétrica que o Tio falou, os embriões que são formados vão ser transferidos para úteros de fêmeas da mesma espécie. Né? Porque você vai falar assim, ah, não, eu vou colocar uma vaca para gerar um lobo-guará. Não é assim, né, gente, que funciona, né? Pega uma fêmea lá do lobo-guará, se for o caso do exemplo que a gente está falando, né? Ou da onça aqui, se for o caso da onça que está sendo clonado, ou se for o veado, né? Você vai pegar o quê? Um animal ali e colocar, né? Para participar como barriga de aluguel. Com a técnica de clonagem, espera-se contribuir para a conservação da fauna do cerrado. E se der certo, essa aplicação pode expandir-se para outros biomas brasileiros. Então isso é uma realidade, queridos, que já existe, tá? E muitas espécies, elas tendem ao quê? A fugir da extinção por causa dessa clonagem em laboratório, mas, né, em cativeiro. Lembrando bem, a clonagem humana ela não é aceita, né? E clonar animal por clonar não é o que? Não tem, eticamente não é permitido. Aqui no caso, né, é para uma causa nobre, ou seja, evitar o risco de extinção de algumas espécies que são importantes no ecossistema natural. Bora lá então. A limitação dessa técnica no que se refere à conservação da espécie, tá? Então tem uma limitação, ele já tá te dando comando ali. Né? Essa técnica, o que tem de limitação dela? Você está fazendo clone, você está produzindo cópias idênticas. Então, se são cópias idênticas, não tem reprodução, não tem fecundação, não tem reprodução cruzada, porque você está usando uma célula aqui, ó, que já tem um patrimônio genético definido, então isso daí vai o quê? Vai reduzir a variabilidade genética. Aí o aluno fala, mas professor, isso não é vantajoso porque reduz. Quando a gente fala de variabilidade genética, queridos, ela é vantajosa quando você tem um ecossistema natural, você está falando de evolução. Aqui você está trabalhando o quê? Um experimento controlado. Você está produzindo animais em cativeiro. O objetivo aqui não é ter variabilidade genética. O objetivo aqui é você aumentar o número de indivíduos. Por quê? Porque aí eles vão reproduzir. Aí vai ter cruzamento entre eles. Porque se reduzir a quantidade de espécie e não tiver mais cruzamento, não vai ter nem variabilidade genética e a espécie vai ser extinta. Então multiplica, produz uma grande quantidade de lobo-guará, coloca esses animais em cativeiro para se reproduzirem, né? Aí com o cruzamento do macho e da fêmea, eu estou falando lobo-guará porque eu peguei uma espécie aqui, né, queridos? Poderia ser a onça e tal. Aí você vai o quê? Você vai continuar tendo a variabilidade genética. Então o objetivo aqui é o quê? É aumentar o número de indivíduos, porque a gente está falando de risco de extinção. Você está falando de quantidade de espécimes, tá? A questão da variabilidade genética, ela vai acontecer naturalmente a partir do momento que tiver indivíduos para reproduzir, tá? Então, aqui o gabarito, né, ele está falando dessa limitação, né, que ocorre com a técnica de clonagem, e essa limitação é óbvio que você vai estar construindo cópias. Se você está produzindo cópias, não tem variabilidade genética, tá? Mas depois a reprodução vai garantir. Bom, próximo. A figura mostra uma técnica biotecnológica de manipulação de células para a produção de um embrião resultante da fusão entre um óvulo nucleado e o núcleo de uma célula somática. Meninos, toda vez que falar fusão de um óvulo nucleado, né, com o núcleo de uma célula tal, o que você vai lembrar? Primeira coisa, clonagem. Pronto, é clonagem.
tá? Aí o que você vai perceber? Você vai perceber qual é o objetivo da clonagem. Se essa clonagem ela tem um intuito igual no exercício anterior, ela tem um objetivo o quê? Uma clonagem reprodutiva, porque você está produzindo novas espécies. Aqui, se você olhar pelos dados do exercício, ele está mostrando para você o quê? Que a clonagem aqui tem como objetivo você o quê? Cultivar células. Né? Por exemplo, células para você fazer um reparo de um tecido, até mesmo tratamento de alguma doença genética, alguma doença neurodegenerativa que você precisa repor aquele órgão. Então, quando acontece essa clonagem visando obter células, tá? Pela mesma técnica, tá vendo? Olha lá, ó, óvulo nucleado, célula somática, tal. Só que aqui você retira as células. Você não deixa um embrião desenvolver, não implanta ele lá numa barriga de aluguel. Porque se for aquilo ali, o objetivo é o quê? Reprodução. Né? Você aumentar ali aquela espécie, fazer cópia dela. Aqui não, aqui olha lá, ó, retirada de células para cultura. Então, quando ocorre essa clonagem de células, é o que a gente conhece como uma clonagem terapêutica, tá? E a clonagem terapêutica, ela veio para mostrar que não é necessário você fazer clonagem de indivíduos, a não ser que seja numa situação igual a gente mostrou, igual essa daqui. Tá? Mas em espécie humana, que é proibida a clonagem reprodutiva, a clonagem terapêutica é que vai ser a responsável aí por vários e vários processos de terapias de cura, de tratamentos, de regeneração futuramente. Então, cuidado. Reproduziu, gerou novo indivíduo, pegou esse embrião que está aqui, que foi feito do mesmo jeito, foi jogado numa barriga de aluguel, clonagem reprodutiva. Tá? Foi feito o quê? Né? Processo de clonagem. Obteve um embrião, tirou células desse embrião, fez a cultura de células, clonagem terapêutica, tá? Com essa clonagem aqui futuramente, né, é possível o quê? Né, produzir órgãos em laboratório, né, tecidos e órgãos, porque né, tudo isso aí é formado a partir da diferenciação de células, tá? Então, clonagem terapêutica aqui. Aqui, filhotes, tá? Na aula de DNA fingerprint, se eu não me engano, era essa imagem que estava lá, mas não tinha enunciado, não tinha nada, então assim, ficava até difícil da gente resolver, tá? Até o professor parece que deu embananada lá. Mas é porque não tinha enunciado, a gente não sabia o que eles queriam lá. Bom, olha só que estão aqui. Eu vou usar 2 tintas de caneta para mostrar para vocês o que vocês precisam olhar quando aparecer essa imagem aqui para você identificar a possível paternidade, pai, mãe, né, fazer comparação, cena do crime, etc. Tá? Você vai ver o maior número de bandas possíveis. Ó. Então vamos ler aqui. O diagnóstico por DNA é usualmente utilizado para determinar a paternidade, uma vez que aproximadamente, olha, metade do material genético dos filhos é proveniente de cada genitor. Tá vendo? Então busca bandas, né? Metade ali pai, metade mãe, você consegue ter um parâmetro ali de saber qual criança, né, é filha do casal. Para a realização do teste de paternidade, é preciso recolher a amostra de células da mãe, do filho e do pai. O DNA dessas amostras é extraído e fragmentado da molécula, são separados por uma corrente elétrica, aquilo que a gente comentou lá na aula de DNA fingerprint. Coloca enzimas de restrição para fazer o quê? Para cortar o DNA, que são enzimas que cortam o DNA em regiões específicas. Com esse corte vão ter tamanhos diferentes. Coloca numa placa de de gel, tá? Para correr, tá? E depois analisa, né, na técnica de eletroforese ali, você vai perceber a formação de bandas maiores, menores, tá? Então, assim, esse é o procedimento para se fazer, né, o teste de DNA, por meio de um processo chamado de eletroforese, onde você vai emitir a partir de luz, você vai conseguir visualizar essas bandas aqui, ó, tá? O resultado é analisado a partir da comparação de fragmentos dos filhos em relação aos pais. Então, comparar, tá vendo? A figura abaixo representa o teste de DNA, o resultado de DNA, de um casal e de 4 crianças. Ele quer saber qual é a criança. O que você vai analisar? A criança que tiver o maior número de bandas, né, semelhantes ao dos pais, vão ser o quê? Vai ser o filho do casal. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pegar em azul aqui, eu vou pegar o do pai só para a gente comparar, tá? Olha lá para você ver, ó. Ó, tô pegando do pai aqui circulando. Olha, a criança 1 tem uma bandinha comparada.
a 2 também. Vou pegar esse outro fragmento do pai aqui, tá vendo? Ó, o outro fragmento do pai, ó, a criança 1 tem, a criança 2 tem, a criança 3 também tem um trecho do DNA, não significa que é filha, e a 4 também. Porque lembra que ao longo do DNA, né, tem várias sequências de bases nitrogenadas que são o quê? Que são compatíveis com a espécie humana, tá? Olha aqui, terceira do pai lá, ó, a terceira do pai, tá vendo? Ó, criança 1 tem, a criança 2 tem, a criança 3 também tem, a 4 não tem. Pega o último fragmento do pai lá, ó. Olha lá, ó, criança 2. Nenhuma das outras tem. Aí você pega, vamos pegar aqui em vermelho da mãe, né? Em vermelho não, porque senão vai ficar, deixa eu pegar um verde aqui, ver se vai ficar melhor. Olha aqui da mãe, ó. Olha aqui da mãe aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. As 4 crianças têm. Ó, pega esse segundo fragmento aqui. Só a criança 2 que tem. Perdão, a 4 também tem. Olha aqui, ó. Olha o terceiro da mãe. Aquela de lá. Olha o quarto fragmento da mãe. A criança 2 que tem. Olha o fragmento da mãe. Só essa e essa daqui. Aí o que o aluno fala? Professor, virou uma bagunça? Não, conta para você ver. Conta aonde tem o maior número de fragmentos paternos e maternos. Olha aqui para você ver, ó. Se você pegar a criança 1, tem 3 do pai e 1 da mãe. Tem que ser aproximadamente o quê? Metade, metade. Vamos pular aqui. Pega a criança 3, olha aqui, ó, tem 2 do pai, não tem nenhuma da mãe. Pega a criança 4, tem 1 do pai e 3 da mãe. Olha aqui, criança 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Então, ou seja, aproximadamente a metade deles ali. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, ó, a criança que tem o quê? Aproximadamente aí metade das bandas paternas e bandas maternas é a criança 2. Esse é o possível, é o filho do casal, porque não tem como mentir, né? O teste de DNA é 99,99% de acerto, certo? Vamos ver outro aqui. Mesmo procedimento. Olha lá, ó. Esse aqui tá mais escuro, eu vou pegar, olha lá. Não, o amarelo é muito ruim para enxergar aqui, tá? Vou pegar, continuar com o vermelho aqui da mamãe. Ó, da mãe, ó. Essa banda dela, só a criança 3 que tem. Vamos pegar o outro da mamãe lá, ó. O segundo da mamãe, ó, de novo, ó. Criança 3 e a 5 lá que tem. Vamos pegar a terceira banda da mamãe, ó. Ó, criança 2 e criança 4. Pega a última banda da mamãe, só a última tem. Aí pega do pai agora, porque se quer comparar tem que ter o quê? Tem que ter compatível com o pai também. Olha lá do papai, ó. Papai, ó, 2 e 3. Pega a segunda do papai que tá aqui, ó. Segunda do papai tem aqui, ó. Tem aqui e só. Pega a terceira do papai lá embaixo, ó. Terceira do papai, olha quem tem aqui, ó. Ó, não tem ninguém mais. Pega a última do papai, olha aqui, ó. Vamos fazer uma contagem. Criança 5, tem 2 da mãe, não tem nenhuma do pai. Criança 4, ó. 1 do pai e 1 da mãe. Tem outras que nem correspondente a eles não tem. Tem que ter correspondência com todas dele, da criança. Já que a criança recebeu metade do pai e metade da mãe, né? Olha aqui, aqui tem 1 do papai e 1 da mamãe, mas tem 2 bandas que não tiveram correspondência neles, né? Então, você vai, como é que não vai ter correspondência se não for, né? Se eu estou buscando paternidade? Aqui é a mesma coisa, né? Aqui só pai. Opa, desculpa, aqui é o pai, né? Claro, ô, professor burro. Ó, tô brincando. Agora aqui, ó, 1, 2. 1, 2, tá vendo? 2 materna, 2 paterna. Então, tá aqui o nosso indivíduo, filho do casal. Só fazer comparação e correr pro abraço. Também questãozinha do Enem. Falou? Queridos, beijos. Foi bom estar com vocês, tá? Foi bom brincar com vocês, ensinar para vocês, tá? Fiquem com Deus, beijão no coração e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Fui!